Olá, está começando mais um ponto de encontro e hoje um ponto de encontro diferenciado. Eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da TV Câmara Dr. Otávio Verri, Adriana Silva e o nosso querido Schiavone Júnior. Vamos falar um pouquinho de Câmara Municipal de Ribeirão Preto, vamos falar de Ribeirão Preto, daqui a pouquinho comemorando aí o seu aniversário, e ninguém melhor do que esse historiador, esse advogado renomado, para nos orientar e tirar dúvidas e também deixar você, que mora em Ribeirão Preto e toda a nossa região, sabendo um pouquinho da história. Adriana Silva já foi secretária da Cultura, com o seu know-how vem hoje a brilhantar o nosso programa Ponto de Encontro. E ninguém melhor do que essa figura maravilhosa que nos dá a honra todos os dias aqui na TV Câmara, que é o nosso querido Schiavone Júnior. Doutor Otávio, como vai? Tudo bem? Muito obrigada pela presença aqui hoje, viu? Eu que agradeço a gentileza do convite e parabenizo a TV Câmara por essa iniciativa. Adriana, obrigada. Eu sei que seu tempo é super corrido, mas você gentilmente fez assim, de pronto, aceitando o nosso convite, contar um pouquinho da história. Ninguém melhor do que você, que também é uma escritora, historiadora, conhecedora aí de Ribeirão Preto e das suas origens, para brilhantar aqui. Jane, eu que agradeço o convite. Acho que é sempre muito necessário e importante falar um pouco sobre a história da cidade, porque ela precisa continuar viva e a gente precisa entender como as coisas acontecem, porque fica mais fácil entender o presente, inclusive. Verdade. E você, Schiavone, querido Schiavone, que muito nos honra todos os dias aqui, primeiro com essa brilhante voz que você tem, por esse carinho com o ser humano, e ser humano é o que você é. Obrigado, Janissa, é bondade do seu coração, um prazer muito grande participar do Ponto de Encontro, falar sobre Ribeirão Preto, cidade onde cheguei em 1965 para estudar e trabalhando em rádio. Muito obrigado, Senhor Deus, por estar em Ribeirão Preto. Sou natural de São Carlos, gosto muito de minha cidade, mas amo Ribeirão Preto do fundo do coração. Coisa, cremos nós, de outras vidas, porque viemos para cá naquele estalo e estamos aqui festejando já mais um aniversário dessa abençoada São Sebastião do Ribeirão Preto. Bem, então vamos começar agora com o Dr. Otávio Verri para falar um pouquinho de Câmara Municipal. É isso, doutor? Vamos lá. Esse entendimento que o senhor deu uma aula para a gente aqui antes de iniciarmos o programa. Pois é. Ribeirão Preto pertencia a São Simão, quando teve a sua autonomia política. Foi através de uma lei número 67 de 1871. Mas, dadas as dificuldades do período, falta de condições financeiras, as eleições só ocorreram em 22 de fevereiro de 1874. Quer dizer, durante esses 3 anos, Ribeirão Preto, embora tivesse uma lei de autonomia, continuou pertencendo a São Simão. Inclusive, 2 vereadores que representavam Ribeirão junto à Câmara de São Simão, que era Venâncio dos Reis e João Gonçalves dos Santos, continuaram lá. Mas, realizadas as eleições, elegeram-se os vereadores e, portanto, em 1874, no dia 4 de junho, eles tomaram posse e a primeira reunião da Câmara foi 13 de julho de 1874. Aliás, doutor Otávio Verri, o palácio que hoje se chama Antônio Machado de Santana, aqui neste local da Avenida Jerônimo Gonçalves, 1200, quando era na Barão do Amazonas, onde hoje é o museu, com a Duque de Caxias, onde inclusive exercemos a vereança, ele tinha um nome de 13 de julho, por causa disso. Exato, foi quando se instalou
a primeira Câmara Municipal com a posse dos vereadores eleitos, assumindo a presidência, o mais votado, que foi justamente João Gonçalves dos Santos, o qual, em razão da presidência da Câmara exercer a função executiva, é considerado o primeiro prefeito de Ribeirão Preto. Essa situação perdurou até a Constituição de 1871, quando então, pela criação da intendência... 1891, que com a Constituição da República, a primeira Constituição da República, separou o poder executivo do poder legislativo, persistindo a Câmara Municipal e assumindo a intendência como prefeito o intendente Arthur Emílio de Aguiar de Ederix. Então aí houve a separação e depois da intendência também aí teve a nomenclatura de prefeito e etc. E continuou então o poder legislativo autônomo. Bom, essa é um preâmbulo do que vai ser hoje o programa, e agora eu penso que vocês que estão assistindo também hoje conhecem um pouquinho mais da história da Câmara Municipal. Vamos agora para a história de Ribeirão Preto, né, Adriana? É gostoso ouvirmos aí essas histórias. Com certeza, mas né? mesmo em relação ao Legislativo, aproveitando que a gente está na TV Câmara, tem algumas curiosidades que eu gosto muito de lembrar de vez em quando. O ano passado eu tive a oportunidade de pesquisar um pouco nos documentos do Coronel Quinzinho. Eles estão guardados numa fazenda, num porão, e o proprietário nos permitiu fazer algumas consultas para um projeto que a gente estava fazendo. E a gente teve acesso a algumas cartas que o Coronel Quinzinho escrevia e recebia. Olha. E era muito interessante como eles interferiam no resultado das eleições do Legislativo, fazendo encaminhamento, conduzindo as pessoas para que votassem a favor desse ou daquele candidato. Era o coronelialismo mesmo? A gente chegou Poderíamos chamar assim, a gente Adriana? chegou até ver, por exemplo, uma caixa cheia de títulos de eleitores, que a gente deduziu, porque não teve tempo de pesquisar mais aprofundadamente, que eram eleitores das pessoas que moravam nas fazendas, né, e ficavam, porque eles é que levavam, traziam para votar. Então tinha aquela coisa de votar com o patrão, né, que algumas pessoas chamam de coronelismo, mas era votar com o patrão. Com o patrão, olha só. Tem uma outra curiosidade do Legislativo também, que está no livro do memorialista Rubens Siones, que eu acho assim, uma passagem muito, muito interessante, se os dois tiverem complementos sobre esse assunto, que quando a gente estava com a guerra, né, foi feito uma convocação, uma determinação no Brasil que nenhum alemão pudesse estar no poder político. E era presidente do Legislativo Francisco Schmidt. Né? E o Schmidt, então, teria que deixar a presidência da Câmara. Mas os vereadores tinham, de toda forma, uma submissão ao Schmidt. Não só pela sua força política, mas, inclusive, pela sua liderança. Era isso, né? Pela sua própria liderança. Diferente de era uma hoje, liderança né? econômica, era uma liderança social, era uma liderança intelectual, era uma liderança de fato. Né? E ninguém tinha, entre os vereadores, coragem de fazer qualquer ato que fosse do Legislativo para tirar a presidência do Schmidt. Mas o Schmidt sabia do que estava acontecendo e ele mesmo faz uma carta deixando, por conta do processo da guerra, a presidência da Câmara. Então, tem vários fatos interessantes da Câmara que são coisas que fazem parte da nossa história. Algum fato desse, doutor Verri, que o senhor pode discorrer para a gente, da Câmara Municipal, que tenha também chamado a atenção, como esses que a Adriana acabou de colocar para a gente? Bom, veja bem, com a Revolução de 1930, essa elite e o coronelismo deixou de prevalecer. Então, só que depois de 30, nós tivemos aquele período dos interventores, né, de 1932, depois teve o Estado Novo, só foi ter a eleição em 1946. Né? E até foi eleito o prefeito, o Zé de Magalhães, e houve interessante, porque se até então
todos aqueles vereadores, o político era da elite cafeeira, os fazendeiros, os terratenientes, como diziam. A partir de então começaram os líderes operários, filhos de italiano, de sírios, enfim, dos profissionais liberais. Então, houve essa modificação do perfil do político, que foi daqueles proprietários, os cafeicultores, tal, para... Outro episódio muito interessante foi aquele que, quando quase a época da abolição da escravatura, o líder monarquista, que ainda não está, por volta de 1887, 1888, o líder monarquista aqui era o coronel Rodrigo Pereira Barreto. Como todas as câmaras do Estado de São Paulo, do Brasil, ele sugeriu que fosse instituído o Livro da Redenção, que era antes que a princesa Isabel, no dia 13 de maio de 1888, fizesse a abolição da Lei Áurea. Ele sugeriu que fosse feito... Foi 1887 mesmo, 87. Dr. Verri. Então, o que aconteceu? Ele instituiu, por unanimidade, inclusive ele deu o livro, e neste livro se previa que viessem todos os proprietários, escravagistas e tal, assinassem ali e sugerissem e dessem o nome daqueles escravos libertos. Muito bem. Todos, na hora, assinaram isso e aquilo. Mas ele foi para casa, um belo dia, ele chegou em casa, tinha um relho, o relho, na varanda. E o relho era sinal de punição. Olha só. Né? Então, a partir desta data, e na iminência da proclamação da República, o coronel Rodrigo Pereira Barreto, que, por sinal, não tem nada, foi uma pessoa até aqui de valor, aqui, e não consta nada em nome dele. Nos registros não tem nem absolutamente nada, não tem nada. um nome de rua, não tem uma praça, não tem absolutamente nada. Olha só. E ele até, antes desse episódio, ele foi uma pessoa assim proeminente na cidade, e ele então vendeu tudo. Ele vendeu para a família, principalmente, os bens maiores dele, foi para a família Silva Prado, Martinho Silva Prado, Antônio Silva Prado, que foi justamente a casa ali, que era da Antártica, onde foi recebidos os monarcas, os imperadores do Brasil, né? O Schiavone. Está certo, Dom Pedro II. E a fazenda Guatapará e a fazenda São Martinho, né? O Pereira Barreto era parente do Luiz? Justamente, irmão do cientista e aquele que introduziu... Que trouxe o café Bourbon. Tal. Então são E tem outro também episódio muito interessante, que foi quando o primeiro jornalista de Ribeirão Preto, que instituiu um jornal, A Luta, escrevia A Lucta, Ramiro Pimentel. Ramiro Pimentel era um jornalista, era um maçom assim, muito respeitado. Foi o primeiro venerável mestre da loja maçônica Estrela do Oeste. Exato. Então, e veja, a maçonaria e a igreja digladiavam, mas tinham poder na cidade. Bom, o Ramiro Pimentel, o então Jardim Público, ele ia aqui onde hoje é o Pedro II, a Praça 15, Praça Carlos Gomes, todo aquele quarteirão onde tinha o Cine Centenário e até onde é a prefeitura. Era o Jardim Público. O Ramiro Pimentel propôs e foi aprovado pela Câmara, e a gente não sabe quais são os interesses que havia nisso, de separar, extrair aquela área daquela quadra onde foi construído o Cine Centenário, todo aquele quarteirão que antecede a Praça Rio Branco. Um quarteirão pequeno.
Sei, é pequeno, mas o jardim público, se não tivessem feito isso, a área, nós teríamos a praça até o Palácio Rio Branco. Bom, aí houve uma revolta da população capitaneada por Alexander Brodowski, que ele não era vereador, mas ele era o gerente da Companhia Mugiana aqui, porque ele era genro do presidente da. E veja bem, em razão disso, desse movimento que ele criou, teve a eleição, ele foi eleito vereador de Ribeirão Preto, mas só que ele não concluiu o mandato porque ele ficou doente e foi embora daqui. Então, mais um episódio. O Vicente Golfeto, pessoa querida da cidade, escreveu certa ocasião que se você quiser saber quem manda na cidade, olha para os prédios, para você ver o tamanho dos prédios. E ele fala que o poder em Ribeirão Preto está triangulado no centro da cidade. E aí ele coloca, num das pontas do triângulo, o próprio Palácio Rio Branco, mostrando o poder político, executivo. Né? Do outra ponta do triângulo, ele coloca a Catedral, como sendo o poder religioso, mencionado aqui pelo Dr. Verri. E na outra ponta do triângulo, ele coloca o Teatro Pedro II, mas não fala sobre o poder cultural, que não é o caso. Ele fala sobre o poder econômico. Né? Porque o Teatro Pedro II representa o poder econômico das cervejarias. Exatamente. Quer dizer, o Dr. Verri narrou aqui historicamente como, de fato, acontece essa ilustração que o Golfeto fez, triangulando o poder em Ribeirão Preto. E nós também queríamos destacar, Dr. Verri e Adriana, Janissai e telespectadores da TV Câmara, deste maravilhoso ponto de encontro, a questão da proclamação da República. Nós vemos aí nas anotações da Câmara que o povo festejou com a Câmara e a proclamação da República, cantando inclusive a Marseillaise. E outro fato que gostaríamos de destacar também da Câmara Municipal, razão pela qual nós, em nossos programas de rádio, até hoje falamos que Ribeirão Preto é o berço mundial da aviação, porque Alberto Santos Dumont nasceu em Palmira, Minas Gerais. Mas desde 7 anos conviveu aqui com seu pai, Henrique Dumont, da fazenda. Hoje a cidade tem o seu nome, e ele recebeu da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, em 1903, um conto de réis, que na época era um dinheiro muito grande, justamente para que ele prosseguisse os seus estudos, e ele acabou em 23 de outubro de 1906 voando com 14 bis no campo de Bagatelle, dando a glória ao Brasil de ser realmente o pioneiro dos aviões, o mais pesado que o ar, embora a questão dos irmãos Wright, mas o avião dos irmãos Wright foi catapultado, não é verdade? Então Alberto Santos Dumont é alguém que é destaque no mundo inteiro e considerado realmente o pai da aviação, e com a ajuda da Câmara Municipal de Ribeirão Preto em nome do povo, porque eram representantes do povo. Então, a cidade de Ribeirão Preto, que ele tem em seu coração certamente, foi grande propulsora também da sua notável experiência e a sua invenção. Jânio, lembrou muito bem o Schiavone esses 2 episódios. Com relação do Santos Dumont, diziam que um conto de réis equivalia a 500 sacas de café. Então era um valor substancial. Exato, para a época, né? O outro episódio que você lembrou, e muito bem lembrado, Schiavone, foi a sessão da solenidade da proclamação da República aqui em Ribeirão Preto. E eu vou explicar rapidamente. Olha, o Schiavone, Adriana e Jane, veja bem, o líder do estado, do interior do estado de São Paulo, era Francisco Glicério, o líder republicano do estado de São Paulo, representava praticamente, porque era de Campinas, lá na Câmara Federal. O general Glicério ou não? Não, era o Francisco Glicério. Francisco Glicério Cerqueira César. Era um político assim, muito respeitado de certa forma. E a ligação com ele, com o Quinzinho Junqueira, era muito grande,
Se bem que isso veio a ser muito grande, porque na época de 1889, o quinzinho só teve proeminência aqui em Ribeirão Preto a partir de 1902, porque nessa ocasião ainda era o Francis Schmidt. Bom, aí o que ele fez? Ele, como a linha da Mogiana, aqui é desde 1886, né? Ele destacou, ele determinou que o genro dele, Herculano de Freitas, viesse pela Mogiana proclamando a República e tal. Tanto é que passou no mesmo dia em São Simão, proclamaram a República, mas não tem nada com aquele episódio de São Simão, depois a gente, em outra ocasião, esclarece. Chegou aqui em Ribeirão Preto no dia 16 e pediu para reunir a Câmara, e a população, a participação do povo foi muito discreta. Não foi uma grande festa, tal, porque é aquela história do Lampedusa, né? Vamos tomar tal para deixar as coisas ficarem como estão, né? Vamos ver como fica. Então veja bem, aí houve a sessão inaugural presidida pelo Herculano de Freitas, que era genro ele que veio aqui e forçou, porque a rigor os que ocupavam a Câmara de Ribeirão Preto tanto fazia a monarquia quanto a república, não tinham nada, né? Pelo contrário, o imperador veio aqui em 1800 aliás, ele veio em 86. A Mogiana é desde 83 aqui em Ribeirão Preto. Ele veio em 86 aqui, nos primórdios, já quando se falava em República, para inaugurar a estação de Batatais, mas ficou aqui em Ribeirão. Então tinha algum relacionamento com a elite aqui, quer dizer, então a elite não estava muito preocupada em proclamar a República, não, mas o líder republicano veio aqui, determinou o genro dele que viesse. Então teve esse episódio da Câmara. Também é um episódio diferente. O que é bom a gente lembrar, e é gostoso, e depois eu peço para a Adriana me ajudar, inclusive, esse resgate, Adriana. Você que viaja muito, tem um trabalho belíssimo, fazendo um trabalho agora nas escolas, com essa juventude, esse resgate é muito importante. São poucas as pessoas que têm esse conhecimento que hoje o Dr. Verri nos esclarece aqui, também presenteando Ribeirão Preto, né? Eu fiz uma pesquisa recente, na verdade recente, mas de longa data, né? Nos últimos 6 anos, a equipe que eu faço parte, que é do Instituto de Pesquisa, que é o Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais, a gente pesquisou em 22 cidades várias coisas. Uma das coisas que eu acho que tem a ver com a sua pergunta é que a gente detectou uma baixa autoestima da população em relação à sua localidade. Normalmente, o que a gente detecta é não gosto de morar aqui não tem nada para fazer, né? Minha cidadezinha, tal. Tem uma relação que é muito ruim, no campo político, inclusive, porque uma pessoa que ela não está feliz no seu lugar, né? E vamos ressaltar aqui a fala inicial do Schiavone, declarando o seu carinho pela cidade, que é igual o Dr. Verri, que eu amo essa cidade também. Quando as pessoas têm carinho com a cidade, elas participam, elas tentam fazer mudança quando é preciso. Exato. Elas votam mais conscientemente, elas cobram do executivo, elas cobram do legislativo. Quando impera essa baixa autoestima, achando que você não faz parte, que você não tem voz nenhuma na sua localidade, que o que você fala não repercute, as pessoas se distanciam das tomadas de decisão. Isso. E aí, então, a gente desconecta as duas sociedades, a sociedade política e a sociedade civil. E isso é sempre ruim historicamente. Uma das coisas que a gente está defendendo que pode alterar esse estado de baixa autoestima, que a gente de fato detectou nessas 22 cidades do interior do estado de São Paulo, é a minha relação com a história. É eu entender exatamente como essa história se dá, como é que eu estou inserido nessa história, porque de qualquer forma, ao morar numa localidade, você já é personagem da história daquela localidade. Inerte ou não, mais ativo, menos ativo, mas você faz parte daquela história. Então, quando há essa desconexão entre o que eu gosto, a minha relação com a localidade, eu me distancio também do poder político.
E aí a gente fica nas mãos de alguns segmentos e a coisa não se dá tão democraticamente. Então, gostar da cidade é muito importante. Mas gostar da cidade, como é que isso é possível? Você se identificando com a história dela, você se vendo dentro da história dela. Por isso que um programa como esse é tão importante, para poder criar caminhos, né? Para poder fazer essa conexão entre as pessoas e a história delas. Eu pego um gancho aí nessa manifestação, que, aliás, o trabalho realmente do Instituto que a Adriana preside é fantástico, mas nós temos um trabalho também que é o nosso website, o Plataforma VR, que são 135 cidades, e principalmente Ribeirão Preto, onde nós procuramos colher toda a literatura, a historiografia, aquilo que fala sobre a terra e sobre a gente, né? Então, nós temos 2.000 livros no nosso acervo físico que nós colocamos postamos no Plataforma VR. Quer dizer, é só entrar no Google e colocar ali Plataforma VR, tem o alfabeto, né, todo o abecedário. Então, cada letra do alfabeto são cidades que nós temos os livros de histórias, de crônicas, aquilo que realmente fala sobre a cidade. E eu creio que as pessoas lendo, pelo menos, nós fazemos uma resenha apenas do livro. E dados os direitos autorais, nós não temos o texto dos livros. Quem sabe é um projeto que nós estamos querendo fazer e com isso a gente até vamos, quem sabe, Aproveitamos, doutor Velho, para cumprimentá-lo por esse trabalho. Belíssimo. A indicação do seu nome para esse programa partiu da nossa pessoa. É verdade. Porque nós reconhecemos, não é, Janissá? É verdade. No senhor uma personalidade... Uma referência, né? Ilustre realmente, e o amor que o senhor tem por Ribeirão Preto e por essas cidades, pela história, pelo Brasil, por São Paulo, pelo Brasil, enfim, é realmente digno de nota. Aproveitamos a oportunidade para destacar isso em matéria de amor a Ribeirão Preto. O hino, a letra de Saulo Ramos nos fala: e se em ti, amada terra, temos tudo, ainda procuramos dar-te mais. Aliás, a respeito do hino, pedimos licença para dizer que a professora Rosa Maria de Brito Cossenza, que já foi secretária da Educação, professora muito conhecida em Ribeirão Preto, ela nos disse, numa das reuniões da ACRESE, Associação dos Cidadãos Ribeirão Pretanos e Cidadãos Eméritos, que a segunda estrofe, se não nos enganamos, nasceste do destino nacional, das caminhadas como essa. Ela diz que, porque repete no quarto verso, repete a palavra nasceste. Então, ela disse que Saulo Ramos, antes de partir para o mundo espiritual, disse a ela que realmente ele teve intenção de colocar nascente. O primeiro nasceste é nascente, o segundo é nasceste. Deixa eu só contar um pouquinho sobre o hino, que eu tive a oportunidade de entrevistar o Saulo Ramos numa certa ocasião, e ele contava como é que tinha sido a história. Na verdade, ele não escreve o poema para ser o hino, ele escreve um poema. Mais tempo para frente, a professora dele coloca no concurso. E aí ele vai ser informado no futuro que o poema que ele escreveu para Ribeirão Preto, mas não para ser um hino, se transformou o hino de Ribeirão Preto. É um livro... Com a música de Diva Tarná. É um livro chamado O Café. Isso. Que tem, inclusive, quem lê o livrinho, O Café, vai ver que realmente das enxadas, do Caminho do Oeste, tudo isso daí realmente foi extraído de toda essa poesia que é maravilhosa. Essa trajetória aí, né? Doutor Otávio Verri, se podemos, com a sua permissão, Jane, passar agora mais para a fundação de Ribeirão Preto. Porque nós, eu pessoalmente, digo nós, maneira de dizer, mas eu, jornalista, radialista, Luiz Schiavone Júnior, considero o fundador de Ribeirão Preto José Mateus dos Reis.
Aí estamos aqui com o livro do professor Rubens Cioni, aliás, um livro extraordinário, aliás, com dedicatória dele para nós. Então ele aponta vários fundadores. Nos lembramos do segundo, José Borges da Costa. Mas José Mateus dos Reis doou terras para Ribeirão Preto em 2 de novembro de 1845, antes da data oficial que foi estipulada depois pela comissão nomeada por ocasião do centenário, se não nos enganamos, a qual pertenceu o professor Osmani, em Boaba, e foi fixada a data de 19 de junho. Mas em 2 aliás, isso foi mencionado por Chico Xavier, quando ele recebeu o seu título de cidadão ribeirão-pretano, numa noite memorável de fevereiro de 1972, no ginásio Gavino Virdes Cava do Bosque, e ele fala que um jovem sonhou, teve um sonho, ainda ele diz, São Sebastião de Narbonne, José Mateus dos Reis, que montou no seu cavalo e foi para São Simão. Como o senhor disse, Ribeirão Preto pertencia a São Simão e fez doação pública das suas terras, que depois não puderam ser aceitas porque na época existia a necessidade da aceitação pela Igreja Católica Apostólica Romana, a qual pertence inclusive todo o centro de Ribeirão Preto, pagamos laudeme por isso, e para quem foram doadas as terras. Depois foram feitas novas doações, porque a terra de José Mateus dos Reis não pôde ser aceita. Parece que juridicamente ainda pertencia a um inventário ou não estava bem delimitada. Mas quem manifestou a intenção de doar terras primeiro para a edificação de uma capela, de uma igreja, em louvor a São Sebastião, foi justamente José Mateus dos Reis. Pode, depois eu vou contar uma curiosidade, mas vai com a sua informação. Olha, veja bem, essa questão de data de fundação de cidades tem muito a ver com interesse político. E aqui em Ribeirão não fugiu a regra. Você tem razão, ô Scavone. Foi feita essa doação para o Jean Mateus, que teve conflito, era gente de Batatais que tinha terra aqui junto com o Campos, toda aquela, foi muito bem citado pelo Laje. Agora veja bem, pelo Cioni. Aí ocorreu que foi 45, mas a coisa protelou, teve aquela lei das terras de 1850. Não conheço. A lei de terra. Porque, veja bem, teve Sesmaria, a doação de Sesmaria até 1822, quando proclamou a independência do Brasil, cessaram as Sesmarias e depois precisava regularizar as terras. Quem recebeu terras ou se apossou de terras tinha um processo de reconhecimento. Porque também muita gente pegou muita terra que não usava, tal. Então aquele que provava que usava a terra, ele então tinha um reconhecimento. E isso que influenciou, porque o reconhecimento, quando a igreja foi verificar o título, se estava regularizado de acordo com a lei de 1850, não estava. Bom, então não recebeu as terras lá das Palmeiras. Realmente, a família dos Reis era devota de São Sebastião, tanto é que lá, quando fizeram a cruz, que foi o primeiro sinal da religiosidade, da necessidade, foi realmente depois a capelinha para São Sebastião, que eram os devotos. Tanto é que o pessoal daqui, da área aqui que foi escolhida, respeitou, então passou a ser São Sebastião do Ribeirão Preto. Mas veja bem, o que aconteceu? Aí teve a discriminação, porque houve a ação de divisão da fazenda aqui, dessa área hoje onde é Ribeirão Preto, né? Fazenda do Retiro. A Fazenda do Retiro, houve a divisão e o Zé Borges da Costa e outros 6
tinham feito a doação da área aqui, foi feito o processo judicial de divisão e foi na data de 19 de junho de 1856, você vê foi legitimada. Foi legitimada. A doação. Porque veio o juiz aqui lá de Casa Branca, que era então a comarca, e comprovou a legitimidade da área doada, tal, isso, aquilo, tal. Agora, por quê? Agora, nada obstava que Ribeirão Preto reconhecesse, tanto é que houve toda aquela polêmica do Osmani com o Plínio, né, com relação a essa data. E o Plínio mesmo teve uma hora que confundiu, e até a efetivação 19 de junho era 28 de março. De março, né? A data Aí que aconteceu? Aconteceu. Por que o Osmani apareceu? O pai dele, que era historiador, apareceu do nada, Osmani Emboaba da Costa, com um tremendo de uma argumentação. Você tem, né? Houve polêmicas inclusive no centro de debates da PRA7, dos jornais, o Diário da Manhã com a Cidade, e por quê? Porque o Condeixa era prefeito de Ribeirão Preto e queria fazer ia haver a eleição, e o candidato dele ia certamente ganhar a eleição, e eles iam comemorar condignamente o aniversário da cidade. E aí ele era do PSP, do Ademar. E Zeferino Vaz era quem é que nomeou a comissão da USP? Foi o Zeferino, foi o trabalho do Zeferino Vaz, né? E com isso a comissão aceitou a argumentação do Osmani de 19 de junho de 1856 e acabou o candidato do Condeixa perdendo a eleição, e quem fez a festa monumental de 19 de junho de 1856, no centenário de 1956, foi Constável Romano. Exato. Que trouxe Bassano Vaccarini, Jaime Zeig, que fez esse monumental festa aqui. Do centenário. Então foi uma escolha política da data, que poderia perfeitamente manter o 28 de junho. Bem, eu quando eu tinha uns 13 anos de idade, eu queria... 28 de março. Eu queria escrever uma peça de teatro sobre a história de Ribeirão Preto. E eu já frequentava a Casa da Cultura e adorava ficar lá vendo o Antônio Palocci, que é o pai do ex-prefeito, né, o senhor Antônio Palocci pintando, dando aula na escola, ficava lá. E aí eu contei para o Antônio Palocci, né, eu, 13 anos, falei, eu queria escrever uma peça para fazer na minha escola. Tal. Ele falou, não, vou te apresentar uma pessoa que já tem uma peça de teatro, você faz a dele. Nada mais, nada menos, ele me levou na casa do doutor Emboaba, da dona Célia, e aí eu passei a frequentar a casa do doutor Emboaba, da dona Célia, porque eles estavam me contando a história. Mas, assim, duas curiosidades. A primeira é sobre a peça que ele já tinha, chamava O Retrato. E ele narra na peça uma disputa entre a família Costa e a família Reis para a doação das terras. Costas e Reis. Costas e Reis. E ele dizia mais ou menos assim, pelas representações femininas das duas famílias. Lembrando que é uma peça de teatro, ele tinha a poética, claro, também, além de se basear na história. Nessa peça de teatro chamada O Retrato, ele dizia o seguinte, ele instigava a disputa entre as duas famílias e dizia assim, olha, Reis, vocês não vão rezar na igreja construída pelos Costas. Aí falava para os Costas, Costas, vocês não vão rezar na igreja construída pelos Reis. Exatamente. E aí eles se juntam para doar dinheiro. Costas e Reis doam dinheiro para construir a igreja em Ribeirão Preto, porque nenhum queria rezar na igreja do outro. Então teria porque que ser uma era lá no São Sebastião das Palmeiras, outra era aqui
E por fim eu tive a sorte de conviver durante delícia, alguns Adriana. 5, 6 anos com a dona Célia, pessoas queridas, e o doutor Emboaba. E aí ele me contou muito sobre a história da cidade. Essa pesquisa que ele fez, em especial para convencer, né, para argumentar, para tirar a dúvida se era 28 de março, aniversário da cidade, ou 19 de junho, ele inclusive recorre à legislação grega. Né? Ele volta na legislação grega para afirmar se uma cidade ela se funda quando escolhe qual é o terreno ou se ela se funda quando efetivamente se faz a legislação. Ele tem toda uma documentação. Toda. Embora não fosse advogado, embora fosse médico, psiquiatra, se eu não estiver equivocada, ele tinha um sanatório, né? Exatamente. O Santa Catarina. Ele fez todo um estudo e isso está em livro. Adriana, e por que 28 de março, sinceramente? Então, no debate dele que está publicado, tem esses dois momentos. O primeiro é quando escolhe a terra para poder ser. E o segundo é o primeiro documento oficial da criação. E aí, então, tem essa variação entre 19 e 28, que seria uma ou outra legislação. E essa variação de 19 e 18, ela não é só no dia, ela é no ano também. Tem interferência do ano, porque um é a escolha da cidade, do terreno, e a outra é a primeira documentação. Né? E ele faz essa pesquisa com bastante critério para poder justificar. Eu só não sabia da motivação política para fazê-la. Isso ele nunca me contou. Não, pois é. E a data de fundação oficial de Ribeirão Preto, reconhecida oficialmente por essa comissão, 19 de junho, tem como santa do dia... no agiológico Falconieri. Santa Juliana Falconieri. Mas como o vereador Coraúci sempre se reportou às origens, e nós sempre falamos também no rádio, São Sebastião do Ribeirão Preto apresentou um projeto, foi aprovado. Hoje é feriado municipal em Ribeirão Preto, dia 20 de janeiro, que é o dia de São Sebastião. E feriado também o dia 19 de junho de Santa Juliana Falconieri. Que é incomum, porque normalmente na cidade o dia do aniversário é o dia da Santa Padroeira. É muito comum, né? Na região essa relação entre o aniversário da cidade, a Santa Padroeira e o feriado. E veja bem, por que essa questão? Porque os feriados municipais são só 5 religiosos. Religiosos. Mas municipais... Tanto é que foi considerado inconstitucional. São 4, né, doutor? São 4. São 4. Porque deu o problema com o Dia da Consciência Negra. Pois é, o da Consciência Negra caiu porque a prefeitura, a Câmara não poderia fazer um feriado que não fosse religioso. A Câmara, o poder municipal não tem poder para fazer feriado a não ser religiosos. Embora o Dia da Consciência Negra seja facultativo, não é? Tem município que é... Não, mas é ilegal. É ilegal. Se for instituído pela prefeitura, é ilegal, porque o poder da prefeitura, da Câmara, não abrange tal. Tanto é que senão teria continuado aqui. Porque são 4 os feriados municipais. Exato. Ribeirão Preto tinha o Consciência Negra, 20 de novembro, era o 4º. Quando foi aprovada a lei do 20 de janeiro, dia de São Sebastião, caiu da Consciência Negra. Caiu da Consciência Negra porque era ilegal. Se não fosse legal, jamais eles tirariam, porque, veja bem, afinal de contas, a força Mas no Brasil todo ainda há... Sim, mas não foram questionados lá e entraram tal. Então, por que então escolheram a Santa Juliana? Porque foram na folhinha e viram o 19 de junho, qual era o santo do dia. Foi por essa razão. Primeiro escolheram a data de fundação, 19 de junho. Aí viram que era Santa Juliana. Mas por muito tempo não foi feriado, né? 19 de junho. Né? Só foi a partir da lei que instituiu o santo do dia, que foi a Santa Juliana Falconieri. Por isso é que decretou-se o feriado por ser religioso, doutor Verri. É a única. A Câmara Municipal só tem poder de fazer feriado se for data religiosa. Tanto é que caiu
da consciência negra, 20 porque de não é novembro. religioso. O 20 Olha só, Uma boa estou explicação. aprendendo agora, Muito obrigado, porque eu não doutor sabia. Otávio Verri. No ponto Gostoso, de né, encontro da gente, TV aprender. Não Câmara, pode. Jane Sá. Eu pergunto, qual feriado municipal aqui, fora os religiosos? Se me apontarem algum, eu vou aceitar. Eu desconheço. Nenhum. E por isso que caiu da consciência Desconheci negra. esse detalhe. Você doutor. acha que os vereadores iriam tirar o dia da consciência negra? A consciência hoje, que se tem o respeito à afrodescendência, jamais é politicamente incorreto. Seria. Data máxima vênia, doutor Otávio Verri. Nós achamos que o dia deva ser da consciência universal, negra, branca, com todo respeito aos nossos irmãos negros. Acho que aí entramos numa questão filosófica, política, de ideal, cotas raciais. Eu não concordo com cotas raciais. Sempre disse das cotas sociais. O aluno, mesmo se ele for, teriam que ser analisados duas questões. Primeiro, o seu nível de escolaridade, o seu aproveitamento escolar e a sua condição econômica. Porque pode ser um estudante branco que tenha dificuldade para estudar, então as cotas sociais seriam muito bem-vindas. No meu entendimento. Desculpe entrar nessa questão que o senhor falou. O senhor exaltou a consciência. Eu tenho a impressão que a Jane vai uma nos outra convidar para essa discussão. Não, e eu em faço absoluto. questão de participar porque eu sou a favor. Com certeza, vai dar um debate bacana. Já fica a proposta para uma Eu sou próxima. a favor das cotas sociais. Bom, então voltando um pouquinho para o tema que é cidade, é Ribeirão Preto, nesse momento grandioso que nós temos aqui, aprendendo muitas coisas, e eu tenho certeza que você que está assistindo ao nosso ponto de encontro também está assistindo. Eu faço a pergunta agora a você, Adriana, nesse momento prazeroso que nós estamos aqui agora, claro que aprendendo muito, você como uma pessoa muito mais gabaritada hoje, com essa situação, você vê os alunos com essa descrença em querer aprender, em saber das suas raízes, como você colocou ali há pouco, que é aonde a gente tem que saber onde nasceu, aonde a gente tem que estar feliz. E nesse momento, nesse cenário que a gente está agora? Bem, a dificuldade é nacional e é planetária, na verdade. Né? Não é uma questão só de localidade, porque, na verdade, a essência humana é que está passando por grandes revisões, né? As pessoas estão perdendo um pouco o propósito da humanidade. Você começou falando sobre ser humano, né? Fazendo o elogio ao Schiavone sobre a questão do ser humano. Eu acho que isso é que está em júdice, né? Assim, acho que essa discussão é que está levando a tantas outras. Então, não é só local, é planetária. Mas não vejo como a gente manter conexão com o nosso lugar sem a gente conhecer sobre essas histórias, sobre essas origens, e cada um se perguntar qual é a sua responsabilidade. Porque quando vamos pensar numa questão que é muito lógica. Eu não quebro o que é meu. Eu normalmente quebro o que não é meu. Então, é daí que a gente vem, por exemplo, para as perdas que são patrimoniais da cidade, né, que a gente está falando de os jardins, né, os bancos, a própria via, né, esse descaso, porque eu preciso sentir a cidade como sendo minha, né, eu preciso me sentir parte da cidade. Isso é uma questão de educação de berço? É também, mas é uma questão de política pública. Precisa existir políticas públicas que contribuam na educação da sala de aula, que esse menino entenda a localidade, que ele entenda a escola dele, né? Por que hoje a gente vê, por exemplo, meninos colocando fogo na porta da escola porque é de madeira, na porta da sala de aula? Eu vi em Ribeirão, isso. É verdade. Eu vi no WhatsApp uma imagem de um menino colocando fogo na porta. Simplesmente porque aquela escola, aquela porta, não tem nenhum significado para ele. E não tem como ter significado se a gente não estabelecer relações de pertencimento, se a gente não receber relação de propriedade. Ele precisa se sentir parceiro da escola, dono da escola. A escola precisa ser importante para ele. E assim vai na sua amplitude. Eu com a minha casa, eu com o meu bairro, eu com a minha rua, eu com a minha escola e eu com a minha cidade. Então, é necessário e é importante que, em alguns momentos, algumas pastas organizadas debaixo do poder público, né, como cidadania, cultura, esporte, educação, que eles se detenham para pensar
como restabelecer essa sensação de comunidade na comunidade ribeirão-pretana. Isso é necessário no planeta, mas como a gente está falando de Ribeirão Preto, vamos focar em Ribeirão Preto. Vamos trazer para o nosso... Então, na sequência, e complementando o que disse a Adriana, justamente o objetivo do nosso trabalho ali no Plataforma VR é exaltar os fatos históricos relacionados com a cidade. Tanto é que a gente coloca no Facebook, ali no próprio Plataforma VR, do dia 1º de janeiro a 31, fatos relacionados com a história da cidade, com pessoas que fizeram a cidade, exaltando o trabalho deles. Isso é uma coisa muito importante. A Câmara faz isso. A Câmara, quando concede os títulos de cidadania, honorários, inclusive está aqui o Scavone, que é o presidente da associação. Hoje sou o primeiro secretário. O presidente exaltam as pessoas que fazem a cidade, fazem o desenvolvimento da cidade. Eu acho isso um trabalho muito importante. Tem gente que critica, porque os vereadores tal, isso aqui, eu já acho que está certo. É lógico que tem outras preocupações, essa não é a única, a Câmara então tem o seu trabalho e tal. Então, outra coisa que é preciso, e aqui em Ribeirão nós estamos em falta, é a preservação dos objetos históricos. Não há dúvida. Nós estamos com problemas sérios aqui com relação aos museus, aquilo que efetivamente recorda os bons tempos da cidade. A Adriana, por exemplo, fez um trabalho belíssimo, que é a questão da identidade cultural do café. Exatamente. Isso é um trabalho magnífico, porque foi o período mais importante de Ribeirão Preto, embora continue até hoje. Então, né, Adriana, até você poderia, né? Inclusive, tocando a história do museu, assim, há uma sensação que ela se confirma um pouco no campo da história, mas ela vai se alterar um pouquinho de cidade para cidade, mas há uma relação muito intrínseca entre uma cidade constitui um museu quando ela se sente ameaçada pela perda da história. Exatamente. O museu nasce em qualquer cidade, muito motivado. É que é no campo do sensorial, é difícil historicizar o fato. Mas eu vou pensar, vamos fazer um museu do café em Ribeirão Preto quando eu sinto a necessidade de guardar a história. Se a história não tivesse sendo ameaçada, o museu não existiria. Então essa relação, ela é intrínseca ao fato de criar um museu. Agora imagine você, quando você tem uma cidade com 5 museus, como é a de Ribeirão Preto, e os 5 museus estão com problema. Então você tem, os museus nascem, né, para você poder guardar a história. E aí os museus sucumbem, né, ao momento contemporâneo. Então você tem uma história ameaçada no passado e uma história ameaçada no presente. Exatamente. Né? Porque se o museu tem essa função, né, de guardar essa história porque ela estava ameaçada, ela estava para além da memória, ou ela só estava na memória, e aí o objeto para contar a história, o documento para contar a história, a memória oral, que é bem significativo. Vocês fizeram um trabalho importante. Inclusive o trabalho que você fez como secretária da Cultura, dos livros que foram publicados, o registro impresso é uma maneira de você guardar a história. Que você fez do centro de Ribeirão Preto, os documentários que registram não só a imagem em movimento, mas também as entrevistas das pessoas. Né? Então, quer dizer, isso é muito importante, porque vai passar, né? A história passa. Mas será, doutor VR, Adriana e o próprio Schiavone, que não tem uma forma de nós trazermos, que quando a pessoa, eu vou rapidamente falar, sai de Ribeirão Preto, vai viajar, vai para fora do país, ela quer conhecer os museus, ela quer saber as histórias. Por que a gente não faz isso na nossa cidade? O que está faltando? E eu pergunto para os 3 aí agora. Jane, você fez a pergunta aos 3, nós já estávamos pensando naquilo que falou o Adriano, o doutor Velho complementou também, e que nós consideramos essencial dizermos, em resposta a essa pergunta, e pegando o gancho lá atrás, porque na França, dizia Luís XIV, l'état c'est moi, o Estado sou eu. Hoje em dia, a maior parte dos brasileiros ou da população diz o quê? O governo
o governo é o governo. Mas Rui Barbosa diz, a pátria somos nós todos. A questão da educação, conservação de museus, visita a museus, conservação dos prédios públicos, limpeza da cidade. Aqui tem todos os dias, ao entrar na Câmara, aqui tem um container imenso de lixo e todos os dias tem papel esparramado na beirada do container. Então, é isso. Agora, nenhum prefeito, governador, vereador, deputado, senador, presidente da República, vice, vai conseguir cuidar dessas pequenas coisas. O desrespeito. Nós vimos aí um cantor faleceu, o táxi aéreo não poderia ser acionado, não era táxi aéreo. Nós desrespeitamos a lei, as bicicletas não respeitam, começa a se desrespeitar a lei. Esta é uma questão que pensamos nós, seja a educação do berço. Nós estamos preocupados com a educação, as escolas estão depretadas, as escolas públicas estão desprestigiadas. Por quê? Porque o lar está sendo deixado à matroca, como diz Chico Xavier. Como nós vamos exigir uma escola pública perfeita se nós deixamos o lar à matroca? É o lar que forma o cidadão, que não quebra nada, que não suja, que ajuda a limpeza, que cumpre a lei. É o lar. A escola, ela apenas dá instrução. Educação mesmo, no nosso entendimento, vem do berço. Adrianinha, rapidamente, porque nosso programa já está terminando. Eu já vi ele anunciar ali os últimos 5 minutos, então eu já vou fazer minha conclusão final. Claro. Respondendo a sua pergunta em relação ao museu, à cidade, em relação de pertencimento. O que nós, brasileiros e pessoas humanas, precisamos fazer é eliminar a política do não é problema meu. Tudo é problema meu. Exato. O que está acontecendo agora, em qualquer lugar do mundo, é problema meu. Então, se a gente eliminar, o museu está fechado, não é problema meu, não, é problema seu. A rua está suja, não é problema meu, não, é problema seu. A hora que a gente eliminar essa relação de não é problema meu, a gente começa a fazer a mudança necessária para reverter esse estado de coisas que a gente não gosta para estados de coisas que a gente gosta. E feliz aniversário, Ribeirão Preto. Dr. Verri? De fato, eu acredito que nessa área tem melhorado muito com as redes sociais. O cidadão, ele está se sentindo agora bem, atuante, ele está querendo participar. Às vezes, um pouco assim, atabalhoadamente, certo? Então precisa dar foco. O foco é justamente esses problemas citados pela Adriana. É o pequeno, não precisa muito. É a rua com buraco lá, é o lixo que não foi recolhido, é o museu que não está sendo conservado. Enfim, essas pequenas coisas. Então o cidadão tem que ser prestativo, tem a representatividade. O vereador representa, lógico que representa. Tem eleição, vota, o vereador tem a sua responsabilidade, o vereador sabe dessa responsabilidade, mas o cidadão tem que exercer a cidadania. Então, parabéns a Ribeirão Preto e parabéns à iniciativa da Câmara Municipal por esse programa. Bem, eu quero agradecer imensamente esse momento, eu é que agradeço vocês. E deixando aqui o parabéns a você que mora em Ribeirão Preto, parabéns à nossa cidade e, quiçá, nós podemos fazer aquilo que a Adriana hoje colocou aqui para a gente. O problema é nosso, então vamos fazer a diferença. A união faz a força. Parabéns, Ribeirão Preto.